Depois de inesperadamente encontrar Guadalupe, mãe biológica de Gael, na igreja, Bárbara decide sair do local, mas Imelda não permite. Gael se nega a ficar desempregado porque Romena se sente incomodada. Álvaro dá apoio a Daphne e Ariadna o elogia por ter um coração enorme. Álvaro se inclina para um beijo, mas desiste. Gema procura a doutora Yolanda e leva uma bronca por não estar fazendo o pré-natal como se deve. Após a reunião da igreja, Bárbara vai embora do local. Dona Efigênia menciona o nome de Bárbara Falcon e Guadalupe fica impactada. João assegura a Romena que sua história com Daphne não terminou. Gema é examinada por uma ginecologista, que explica como deve se cuidar para ter uma gestação saudável. Guadalupe pergunta sobre Bárbara à dona Efigênia e ao padre Antero. O religioso conta que o marido era advogado e se chamava Joaquim. Dona Efigênia comenta que encontrou um jovem igualzinho a Romeu, o filho de Guadalupe, que está preso. Bárbara conta às garotas que Guadalupe apareceu. Álvaro confessa a Bruno estar um pouco preocupado por Olga querer ser sua amiga. Bruno o faz refletir se realmente quer ser amigo da mulher que lhe fez tanto mal. Ariadna acredita que Lupe pode aparecer de surpresa e informa a todas que o número das mensagens anônimas é de um extorsionário profissional. Daphne aconselha a Bárbara a contar a verdade a Gael e assim se livrar das chantagens, mas nem morta Bárbara fará isso. Ariadna sugere procurar Lupe e confrontá-la. Bárbara diz a Daphne que ela precisa fazer um teste de DNA para provar que é filha de Joaquim. Daphne diz que tem uma marca de nascença como a do pai e Álvaro. Ariadna decide acompanhar Bárbara ao bazar da igreja para ver se encontram Guadalupe. Dona Efigênia diz a elas que Guadalupe vai chegar mais tarde ao bazar e comenta que falaram sobre Bárbara. Bárbara recebe outra mensagem misteriosa, falando que eles precisam terminar um assunto que Joaquim deixou pela metade. Gael propõe a Daphne que vá morar com ele, mas ela desconversa. Álvaro alerta o irmão que Bárbara vai se chatear se o vir na casa. Bárbara não tem dúvidas de que é Lupe quem manda as mensagens. Dona Efigênia avisa Ariadna e Bárbara que Guadalupe não irá ao bazar porque passou mal. Álvaro diz a Gael que sua mãe pode estar pensando que Daphne tem ajudado Josefina a enganar Joaquim sobre sua paternidade. Gael estranha que Bárbara não tenha expulsado Daphne da casa. Álvaro confessa desconfiar de que Calixto não seja um ladrão qualquer. Calixto começa a despertar do coma. Bárbara chega em casa e Gael exige saber o que Calixto buscava. Ela afirma que não sabe. Bárbara reclama por sua relação com Daphne. Gael diz que foi imperdoável o que fizeram a Daphne, a fazendo acreditar que era uma Falcon. Bárbara adverte Daphne a não receber Gael em sua casa. Daphne conta que ele propôs que ela vá viver com ele. Bárbara afirma que Gael também vai odiá-la se contar a verdade a ele. Bruno informa Álvaro que seu projeto ganhou o concurso. Álvaro tem vontade de compartilhar a boa notícia com Ariadna, mas não o faz. Bárbara decide procurar Guadalupe e Ariadna se oferece para ir com ela. Daphne consegue um aluno para suas aulas de inglês. Álvaro envia uma mensagem para Ariadna, a convidando a celebrar sua conquista. Olga liga em seguida, fazendo o mesmo convite, e ele fica de ligar depois, pois está esperando a confirmação de um compromisso. Daphne pede que Gael demonstre à sua mãe que a ama e que a respeita,
ele decide procurar Bárbara na igreja. Bárbara e Ariadna chegam à casa de Dona Efigênia. Ariadna diz a Álvaro que não pode encontrá-lo no momento. Gael chega à igreja e o padre Antero o confunde com Romeu e ele diz que é Gael. O jovem acha estranho que isso aconteça com tanta frequência e pergunta quem é Romeu. Dona Efigênia passa o endereço de Guadalupe a Ariadna e Bárbara. O padre conta a Gael a história de Guadalupe e seu filho, que se nega a recebê-la na prisão. Gael conta que é filho de Bárbara Falcon. O religioso diz que sua mãe está visitando Dona Efigênia. Gael pede o endereço de Dona Efigênia e diz que pode levar uma ajuda a Guadalupe. Álvaro e Olga se encontram e ela propõe que ele volte para o escritório. Ariadna e Bárbara procuram a casa de Guadalupe e Gael chega no mesmo lugar. Alguém bate à porta da casa de Guadalupe e ela, apreensiva, está a ponto de atender.